Olá, querido, querida. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Master. A disciplina é Novo Testamento, os Evangelhos. E nós vamos estudar hoje a aula de número 47, os milagres de Jesus. Então vamos lá. O versículo inicial está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha só que palavra tremenda, não é? Lembrando, amados, que João, do capítulo 13 até o final do 17, até o 18, né? Só João registrou aquilo que Jesus fez e falou neste período. E aqui eles haviam celebrado a ceia, Jesus estava no cenáculo, e Jesus vai falando diversas coisas, diversas. E João é o único que registra tudo. Os outros três que registram o evangelho e são chamados de evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico? Sinótico de semelhante, de parecido, né? Eles são semelhantes, mas João é o único que registra aqui as palavras do Senhor Jesus. E ele deixa claro que nós faríamos as mesmas obras que ele fez. Olha só, ele iria delegar sobre nós unção, poder e autoridade. E assim o fez, não é? Atos capítulo 1, versículo 8, antes de ascender aos céus, ele deixa claro: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judá e Samaria e até os confins da terra, e a virtude do Espírito Santo virá sobre vós. Olha que coisa maravilhosa, a virtude do Espírito vem sobre nós para testemunharmos. Mas muito bem, o Evangelho registra, né, os 4 Evangelhos, diversos milagres que o Senhor Jesus fez, vários, a tal ponto de João 21, verso 25, o apóstolo João escrever assim: Jesus fez tantos milagres que cuido que nem o mundo todo seria suficiente para conter os livros que se escrevessem a esse respeito. Olha só, de tantos e tantos milagres que foram registrados, que foram realizados. Mas esses que estão registrados no Evangelho, minha gente, foram os que mais chamaram a atenção. Houveram alguns milagres, né, que os 4 registraram, por exemplo, a multiplicação de pães, né? Alguns chamaram a atenção de todos. Todos os demais têm um motivo peculiar, porque além do milagre em si, traz um ensinamento, uma instrução. Não é? O que é um milagre? É algo sobrenatural, a intervenção divina, não é um fato incomum, inexplicável pelas leis da natureza, pelas leis da física, pela razão, pela lógica. Milagre é algo sobrenatural, como diz o ditado: milagre não se explica, milagre se vive. Então, o Senhor Jesus opera diversos milagres, né? O Evangelho registra os ensinamentos, as parábolas, enfim, tudo aquilo que o Senhor Jesus fez e falou. E na aula de hoje, se nós formos falar de todos os milagres, não é, minha gente? Aí demandaria horas e horas de aula. Como disse o João, né? Nem todos os livros do mundo poderiam conter os diversos milagres que o Senhor Jesus realizou. Mas na aula de hoje, nós vamos falar de 3 milagres em particular, 3 milagres específicos. E um deles é o primeiro milagre no ministério do Senhor Jesus. O segundo que nós vamos tratar é o último milagre antes dele ser morto, crucificado. E o terceiro que nós vamos tratar é o primeiro milagre que ele realizou após ressuscitado. Então, muito bem. O primeiro milagre que o Senhor Jesus realiza, não é, registrado no Evangelho, é o que está lá em João capítulo 2. O Senhor Jesus e os seus discípulos são convidados a uma festa de casamento, né? Bodas significa festa de casamento, em Caná da Galileia. Era uma cidade das 23 da região da Galileia. E o Senhor Jesus vai ele e vai alguns discípulos que ele já havia chamado. E lá a festa acontecendo, e naquela época a festa de casamento não era como hoje, né? Hoje a festa de casamento, em geral, dura algumas horas, né? 3, 4, 5, 6 horas talvez. Eu já fui em festas de casamento realizadas pela manhã, na parte da tarde, na parte da noite, mas dura algumas horas. No tempo bíblico, a festa de casamento durava 7 dias. E
é muito tempo, não é, de festa, é muito tempo os convidados comendo, bebendo, né? Você que já casou, se você fez festa ou, enfim, fez orçamento de buffet, essa coisa toda, você sabe que custear comida e bebida para uma festa é muito caro, né? É custoso. Imagine se uma festa de alguns dias, de algumas horas, melhor dizendo, já sai caro. Imagine 7 dias de festa, não é? Era muito caro. Mas por algum motivo, que a Escritura não revela qual, foi feito um erro de cálculo e não houve vinho suficiente para toda a festa. Primeira coisa que é importante destacar é que o vinho, biblicamente, minha gente, representa alegria. O vinho representa alegria. Inclusive lá em Joel, depois leia o livro de Joel, curtinho, né? No tempo de Joel era um tempo trágico do povo, uma escassez terrível, faltava tudo. E Deus levanta o Joel como voz profética, porque faltava o trigo, o mosto e o azeite. E Deus levanta Joel para profetizar que haveria abundância de trigo, haveria abundância de mosto e haveria abundância de azeite. Essas 3 coisas, o trigo, o mosto e o azeite, têm uma representação espiritual. Por quê? O trigo representa aquilo que faz o pão, ou seja, o mantimento material, não é? O alimento, o sustento físico. O mosto é o sumo da uva, que após ser pisado, né, a uva ser pisada, é feito o suco da uva. Então, o suco da uva, o mosto, representa alegria, vida emocional, sentimental, saudável. E o azeite, não é? O azeite era aquilo que se fazia o óleo, o próprio azeite de olivas, né? Representa, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Então, o trigo representa a vida material provida, abençoada, o mosto uma vida emocional, sentimental saudável e o azeite uma vida espiritual, relacionamento com Deus. E Deus quer que nessas 3 áreas da nossa vida, material, emocional, sentimental e espiritual, tudo vá bem. Mas muito bem, o Senhor Jesus está lá nessa festa de casamento, acaba o vinho e dizem alguns estudiosos que essa festa de casamento era de parentes próximos a Maria, mãe do Senhor Jesus. Quando acaba o vinho, ela vai até o Senhor Jesus e diz: não tem vinho, acabou o vinho. E aí Jesus respondendo, dizendo: mas que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. A Maria olha para os servos e diz assim: faça tudo o que ele vos disser. Provavelmente Maria chega e disse: me ajude, nos ajude, ajude eles. Como é que esse casamento vai começar desse jeito? Não é? Porque faltar vinho naquela época, numa festa de casamento, não era nada bom. Aquilo mostrava para todos, né, para toda a sociedade, que aquele casamento estaria fadado ao fracasso, não seria feliz, não seria bem-sucedido. Então Jesus ouve Maria falar e Maria pede a ele que fizesse algo. E ela diz aos empregados: faça tudo o que ele disser, o que ele mandar. E em seguida o Senhor Jesus diz aos servos: peguem água e encham aquelas talhas, né? O que eram aquelas talhas de pedra? Naquele tempo não tinha sapato fechado, como nós temos hoje, né? O calçado eram sandálias, as ruas não eram pavimentadas, eram ruas de barro. Então, quando a pessoa caminhava na rua, o pé ficava cheio de poeira, cheio de pó. Então era costume em todas as casas haver potes grandes de água para que a pessoa chegasse, pegasse aquela água e lavasse os seus pés. Então, essa era o propósito, era o objetivo daquelas talhas, aqueles potes grandes de água estarem ali. Então, o Senhor Jesus pega e diz para eles: entra lá, pega lá a água e enche essas talhas. A água servia para a purificação, para a lavagem, né? E eles pegam aquela água. E é interessante que essas águas que eram para purificação vão ser transformadas no melhor vinho que existe. O melhor vinho, o vinho do céu, o vinho de Deus. Lembrando que, repito, vinho representa alegria. Cada talha tinha em média 100 litros d'água. Então, era muita água. Se tinha 6 talhas, a gente está falando de 600 litros
de água que foi transformada em vinho. Eles completam lá as talhas d'água e depois Jesus diz, pega e leva para o mestre-sala. O mestre-sala era aquela figura que a gente tem hoje em vários casamentos, né, que é o cerimonialista, que é alguém que fica coordenando ali toda a festa, né? Esse era o chamado mestre-sala, para que tudo fique direito e tal. Esse mestre-sala, ele era convidado pelo noivo, não é? O noivo que o chamava. Então, muito bem. Quando o vinho chega, e interessante que quando os servos pegam a água nas talhas, é água, mas no meio do caminho é transformado em vinho, porque quando chega lá o mestre-sala já não é mais água, já é vinho. E o mestre-sala toma e vai ao noivo e elogia o noivo e diz, olha, todo homem põe primeiro o bom vinho, quando o povo já bebeu bem, coloca o vinho ruim. Você até agora conservou o melhor vinho. Tudo isso é significativo porque o Senhor Jesus, ele é o noivo e a igreja é a noiva. No casamento de Cristo com a sua igreja, há alegria. Então, ali, Deus já vai mostrando através daquele milagre que ele veio para trazer alegria. Ele veio para trazer uma alegria abundante. Ele veio para trazer alegria e satisfação aos nossos corações. Ele veio para realizar o sobrenatural. Agora, é necessário crer, é necessário obedecer a palavra dele. Os servos obedeceram, fizeram como ele mandou, e quando nós que somos servos dele fazemos assim também, o milagre acontece. Continuando, então esse foi o primeiro milagre, né? Foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, ou seja, veio dar sabor à nossa vida. A água é um elemento que é incolor, inodoro, não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor. Vinho tem cheiro, tem gosto e tem sabor, né? Lembrando, amados, aqui é necessário fazer um parênteses importantíssimo. Por quê? Embora Jesus transformou água em vinho, ele não era um beberrão, não é? Acusavam ele de ser beberrão porque João Batista comia gafanhotos e tomava mel silvestre. E quando o Senhor Jesus fez este milagre, ele transforma água em vinho, ele veio trazer alegria, ele veio trazer sabor. É isso que representa o milagre. Mas por que eu fiz esse parênteses aqui? Porque tem gente que usa a palavra de maneira distorcida. Olha, Jesus transformou água em vinho, você pode tomar vinho. Olha, Paulo recomenda a Timóteo que tome um pouco de vinho. Olha, e aí distorce o entendimento bíblico. Vamos compreender aqui. Hoje a medicina diz que um pouco de vinho todo dia, copinho, uma dosezinha, um cálicezinho faz bem para as doenças intestinais. Então, uma coisa é tomar um pouco de vinho todo dia como se fosse algo medicinal. Não há pecado nisso, porque Deus também contempla a intenção do nosso coração. Outra coisa bem diferente é fazer, por exemplo, como a igreja de Corinto, que no momento da ceia, cada um levava o seu pão, cada um levava o seu vinho, não é? E se embriagavam. Eles não levavam suco de uva. Não sei se você sabe, o próprio suco de uva, se deixar fermentar, vira vinho, vira alcoólico. Então eles levavam o pão, o suco de uva e se embriagavam, porque estavam acostumados com a velha vida de cultos pagãos, com embriaguez, com orgia, com tudo que era tipo de pecado. Aí Paulo vai orientar como deve ser. Não deve ser assim não. Se tiver fome, come em casa. A ceia do Senhor é para ser feita com temor e tremor. Mas voltando aqui, tem gente que usa o texto bíblico como justificativa para se embriagar. Aí é pecado, né? Efésios 5,18, o texto é claro em dizer, não vos embriagueis com vinho é que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, não é? Uma coisa é fazer algo com a intenção de tomar algo medicinal, outra coisa é fazer disso motivo para se embriagar. Lembrando que a Escritura também orienta que nós temos que se abster até da aparência do mal. Muito bem, então vamos continuar aqui. O último milagre que o Senhor Jesus fez antes de ser morto na cruz foi colar a orelha do Malco. Vamos entender aqui, quem era o Malco? Jesus e os discípulos estavam no Getsêmani, chega o Malco, que era um soldado, chefe da guarda do templo, dos sacerdotes, né? E chega também uma coorte. Uma coorte
era 1/10 de uma legião. Uma legião de soldados romanos tinha 6.000 soldados, então uma coorte tinha 600 soldados. Então imagine esse pelotão inteiro atrás do Senhor Jesus. Muito bem, eles chegam lá para prender Jesus. E o Pedro, que ainda na época não tinha o Espírito Santo, não tinha entendimento adequado, correto, bíblico, né? Quando Jesus diz, depois leia lá Lucas 22, quem tiver dinheiro compre uma espada, a espada que Jesus está falando não é uma barra de ferro, é a palavra, ou seja, empenhe seus esforços, se dedique a conhecer a palavra, porque ela sim é a espada, não é a espada do Espírito. Muito bem. Só que o Pedro não entendeu, ele pensou que Jesus estava falando uma barra de ferro, ele comprou uma lâmina de ferro e colocou na cintura e na cabeça dele ele pensou, a partir de hoje eu sou segurança de Jesus. Se ele está mandando comprar uma espada é porque precisa de um segurança, quem chegar perto eu passo a espada. Muito bem, e ele começa a andar com essa espada na bainha, na cintura. E no momento em que Malco chega com a guarda, não é, e vão para pegar Jesus, ele tira a espada da bainha e vlau, corta a orelha direita do Malco. Corta a orelha direita. E aquilo ali, minha gente, naquele momento, ele iria ser preso, muito provavelmente morto, muito provavelmente. Aí Jesus diz, mete a tua espada na bainha, meu amigo. Coloca, Pedro, a tua espada aí na bainha. Não faça isso não. Aí Jesus pega a orelha do Malco e coloca no lugar de novo e restaura a orelha dele. E, meu irmão, Pedro cortou a orelha porque era de noite, viu? Dizem alguns, se fosse de dia, Jesus ia colar a cabeça, porque ele ia cortar a cabeça do Malco. Mas Jesus vai lá, ele estava, note a situação, a circunstância, ele estava para ser preso, mas ele não estava preocupado. Sabe por que ele não estava preocupado? Porque ele veio para aquilo, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele mesmo disse, João 10,18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém toma ela de mim, eu mesmo a dou. Tenho o poder para dá-la e para tornar a tomá-la. Então ele vem para aquele momento, para morrer por nós. Mas mesmo o Malco estando ali para o prender, ele mesmo assim restaura a orelha dele, cura a orelha dele. Não é? E é curioso este detalhe, viu, amados? Quando nós vivemos na palavra e andamos no Espírito, nós praticamos o que ela ensina, o que o Senhor ensina, e não vivemos nas emoções da alma. Porque o que é comum da alma do ser humano? Eu vou pagar o mal com o mal. Isso é o comum da alma do ser humano caído, que não conhece a Deus. Isso é o comum. É retribuir, como diz o ditado, pagar com a mesma moeda. Mas o Senhor Jesus não é assim, ele não pagava o mal com o mal, ele pagava o mal com o bem. E esse é o ensinamento bíblico, nós devemos pagar o mal com o bem. Só depende de nós entendermos isso e praticarmos isso. Ele está para ser preso, ele não está preocupado com aquele momento que vai ser preso, ele veio para aquilo. Ele vai lá e opera o milagre, toca a orelha, não é? Coloca de volta a orelha do Malco e a cura, não é? Cura o Malco, mesmo independente se ele merecia ou não merecia. Ele foi lá simplesmente e realizou aquele milagre. Então, quando nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos a vontade de Deus e não a nossa própria. Não vivemos dos desejos da nossa alma, mas vivemos na vontade de Deus e temos que nos empenhar para isso e o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Mas muito bem, já falamos do primeiro milagre, que foi transformar água em vinho em Caná da Galileia, falamos do segundo, antes dele ser crucificado, que foi colar a orelha do Malco, e vamos falar agora do terceiro e último milagre desta aula, que foi após o Senhor Jesus ter ressuscitado, ele diz aos discípulos que iria encontrá-los na Galileia. E os discípulos vão para lá. E eles estão lá no mar da Galileia e dali a pouco o Simão diz, eu vou pescar. Olha o que diz o texto aqui de João capítulo 21. Versículo 1 diz assim, algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Só um parênteses aqui, minha gente, porque o mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia, tá? É a mesma coisa, só muda o nome. Por que também era chamado de mar de Tiberíades? Porque por volta entre os anos 14 e 18 depois de Cristo, o Herodes Antipas, querendo agradar o Tibério César, que era um imperador romano, ele constrói
aquela cidade na Galiléia e dá o nome dela de Tiberíades. Só que ninguém queria ir morar lá, porque a cidade ele constrói em homenagem a Tibério César, só que ele constrói a cidade em cima de um cemitério. E a lei de Moisés dizia que quem andasse ou estivesse no cemitério era cerimonialmente impuro, ou seja, não poderia ir no templo. Por conta disso, ninguém queria morar naquela cidade. Então, Antipas obriga as pessoas a irem morar lá. E para que isso acontecesse, ele constrói um palácio para que ele também morasse lá. Né? Ele não tinha temor nenhum de Deus, da palavra, enfim. E ele constrói o palácio dele lá e faz de Tiberíades a sede do seu governo na Galiléia e obriga as pessoas a irem lá morar. E olha que coisa curiosa, durante os 3 anos e meio do ministério do Senhor Jesus, ele nunca andou na cidade de Tiberíades. Ele andou nas cidades das redondezas e o local mais próximo de Tiberíades que ele vai é no mar, é na praia, melhor dizendo, é na praia. Não é? Ele apareceu à margem do mar, então ele estava na praia. Ele não entra para a cidade de Tiberíades. Mas muito bem, ele está lá às margens do mar de Tiberíades, do mar da Galiléia, só que os discípulos, não é? o Pedro, o Tomé, os filhos, o Natanael, os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, e mais 2 vão pescar. E o texto diz aqui no versículo de número 3, que eles entraram no barco e naquela noite nada apanharam. E olha o que diz aqui o versículo de número 4, João 21, 4. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: filhos, na King James diz moços, tendes alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não. Na cabeça deles, eles estavam pensando que era alguém pedindo comida. Eles não tinham percebido ainda que era Jesus. Vamos continuar a leitura. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, que é o João, né, o apóstolo João, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco arrastando a rede com os peixes, pois não estava longe da praia, senão uns 200 côvados, cerca de 100 metros. Então, assim que saltaram na terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei aqui alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Até aqui somente, olha só. Então o Senhor Jesus aparece para eles na praia, o dia está raiando, eles lançaram rede noite toda, não pegaram nada, e Jesus diz: lance a rede à direita do barco. E eles lançam. Quando eles lançam, não é? Vai acontecer a segunda pesca maravilhosa. A primeira pesca foi só com Pedro, né, no barco do Pedro, e ele chama depois, está lá em Lucas 5, ele chama depois, né, Tiago e João, que estavam em outro barco, e enchem os 2 barcos, os barcos quase afundam de tantos peixes. Só que aqui o texto traz uma informação curiosa. O Senhor Jesus opera essa segunda pesca maravilhosa, mas eles pescam 153 grandes peixes. Olha só, 153 grandes peixes. E olha que informação curiosa. Lá no Mar da Galileia se descobriu, agora tempos e tempos depois, né, mais recentemente, que lá no Mar da Galileia, e o Mar da Galileia se diz mar, mas na realidade é um grande lago de água doce, é gigante, né? As dimensões são muito grandes, quilômetros de largura, mais de 45 de comprimento. Lá vivem 153 espécies de peixes. Olha que informação curiosa, não é? Olha que informação. Vivem 153 espécies diferentes de peixes. Eles não podiam ter pego 100 peixes, 200 ou menos ou mais, não sei, mas pegaram exatamente 153. Mas muito bem, eles trazem os peixes. Quando eles chegam com os grandes peixes, não é? Havia acontecido a pesca maravilhosa, esse milagre. Quando eles chegam, Jesus já tem peixe assado, pão assado na brasa para eles comerem. Então, o Senhor Jesus, amados, ele
tem prazer em realizar milagres na nossa vida quando nós cremos, quando nós obedecemos, quando nós buscamos a Ele. Ele realiza milagres na nossa vida. A palavra deixa claro que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, creia na palavra dEle, seja fiel, obediente, o busque de todo o coração, que Ele vai realizar milagres na sua vida também. Ele realizou na minha, não é? Qualquer dia eu tiver oportunidade, eu conto aqui o testemunho, né? Aquilo que Deus fez comigo e com a minha esposa. Vou comentar algo rápido, só para te dar um gostinho aí. Quase 13 anos atrás, eu estava indo de moto com a minha então noiva na época na garupa e estávamos indo de moto da cidade de Barueri para a cidade de Santo André, aqui no estado de São Paulo, e um acidente acontece, fomos atropelados, arremessados longe e o acidente foi muito feio. Aos olhos da medicina foi trágico, porque fomos arremessados, o carro bateu em nós, né, prensou a perna da minha esposa, na época noiva, estraçalhou completamente e ela teve que amputar a perna direita, a esquerda abriu, né, abriu assim para o lado, ela caiu de rosto no chão e foi arrastando. Foi feio o acidente e quando eu levantei, assim, olhei para trás, a uns 2 metros estava ela lá de bruço, uma poça de sangue, as pernas tortas, eu pensei, meu Deus, morreu. E depois alguém chamou o SAMU, ela foi levada. No hospital, o médico disse que o rosto dela nem plástica resolvia, a cabeça ficou desse tamanho, toda rasgada, assim, carne viva. O médico disse que nem plástica resolvia, a perna direita amputou, a esquerda talvez ia amputar também. E o médico disse que danificou o útero dela, o impacto foi muito forte, deu hemorragia interna, ela jamais seria mãe. Mas o nosso Deus é fiel, né? Oramos, clamamos, foram dias terríveis de choro, mas o Senhor ouviu as nossas orações. Deus limpou o rosto dela, ela nunca fez plástica, né? Para a glória de Deus, tem um rosto lindo, amputou a direita, a esquerda manteve, casamos naquele mesmo ano e para a glória de Deus eu sou pai de 3 filhos, né? Que ela me deu, para a glória de Deus, o Senhor nos presenteou. A medicina dizia que era impossível, que ela nunca ia gerar, mas Deus realizou o milagre, Deus realizou. E querido, querida, Ele vai fazer na tua vida também, viu? Creia, faça a tua parte, busque, seja fiel, ore, clame, que o Senhor vai honrar a tua fé, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou desta aula, deixa aí o teu joinha, deixa aí o teu like para nos ajudar, deixa aí também os comentários, né, o que você gostou, o que você está aprendendo, o seu nome, o local que você nos assiste, tá? Se não é inscrito ainda no canal, clique aqui no botãozinho vermelho de se inscrever, aqui logo abaixo do vídeo, ative o sininho das notificações, tá bom? E você também é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui as contas aqui da Paz e Vida, no Banco Bradesco, no Itaú, no Santander, o CNPJ aqui da igreja. Faça a sua transferência, a sua doação, o seu depósito e depois de fazer, envie o recibo, o comprovante para este número aqui de WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim, tá bom? Que Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.